Muito boa noite a todos vocês aqui do Decodificamente para mais uma quinta às 7, aqui a live de todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, que a gente traz bastante conceitos aqui do Decodificamente, de medicina germânica, de medicina chinesa, e agora a gente está com o olhar do feminino, do somático ao sistêmico. E já aproveito aqui para convidar você que quiser entender esse mundo do feminino com o olhar de doenças sistêmicas, com o olhar das constelações, do círculo da vida, da medicina germânica, de tudo que a psicossomática vai fazer, que mostra para você como que a nossa mente é capaz de manipular nossa vida, nosso corpo e tudo. E aí, baseado no nosso feminino, você vai assistir no dia 20 de abril aqui no Decodificamente. Vou fazer uma live, é um workshop. A gente vai fazer todo o passo do somático ao sistêmico. Então a gente vai trazer informações sobre os nossos planos energéticos, como que a gente faz essas interações energéticas com a nossa mente, para você entender a análise corporal, como que são as 5 leis biológicas, tudo baseado no feminino. Então, quer entender um pouquinho mais sobre isso? Você conhece alguém que está muito interessado em entender sobre isso? O que é o somático? O que é o sistêmico das nossas interações energéticas? Então eu já peço para vocês no link lá na bio, então aqui embaixo, né, você clicou na bolinha do ao vivo, né? Embaixo tem a bio, aquele endereço, é um grupo do WhatsApp, onde eu só tô agrupando o pessoal, não tem bate-papo lá não. Para você entrar nesse grupo, que você vai receber o link para assistir no dia 20, às 8 horas da noite, para você ter uma aula, vai ser voltada para você, que você quer entender o somático até o sistêmico, do sistêmico para o somático. Eu quero que vocês eu esquecer que o workshop é no dia 20, quarta-feira que vem, então não perde, assim, compartilha, encaminha para quem você gosta, pra gente poder juntar. E aí, deu uma pausada? Deixa eu entrar, então, no 3G. Vamos então, desculpa pessoal. Tudo bem, Maria Angela? Tudo bem? Ah, Cláudia da Cinha, tudo bem com vocês? Gente, muito obrigada pela presença de vocês quando vocês vêm aqui ao vivo. É tão bom, porque assim eu sei com quem eu estou conversando. Quiser fazer pergunta. Hoje eu vim com um tema bem bastante interessante, o pessoal adora, né, falar de tema sobre as nossas dependências emocionais. Mas vocês precisam entender o que é dependência emocional, pelos nossos olhares aqui do Decodificamente, né? Pra quem não me conhece, está assistindo a primeira vez aqui, meu nome é Roberta de Carvalho, eu sou idealizadora do Decodificamente, que é uma página de informações a respeito de nova medicina germânica. É que a base que é a nossa nova medicina germânica, na verdade, é um diagnóstico feito, diagnóstico médico, é um tratamento terapêutico, psicoterapêutico, só que ele é muito amplo, então a gente pode adaptar ele de várias nuances. Eu trago aqui a cada mês uma nuance diferente, nós estamos entrando no feminino. A nova medicina germânica é uma terapia, é uma técnica, é um método desenvolvido pelo Dr. Hammer, onde ele conseguiu catalogar todas as doenças, tanto físicas quanto psíquicas, dentro de 5 leis. E essas 5 leis eu descrevo aqui de uma forma tão simples, tão básica para você usar no seu dia a dia. E aí hoje eu vim trazer sobre dores emocionais, dependências emocionais, que são o quê? São alterações de comportamento. O que faz você ser uma pessoa carente? O que faz ser uma pessoa que precise tanto dos outros? O que faz você ter compulsões aí alimentares, vícios de cigarro, de bebida, vícios de exercício físico, vícios em geral, acumuladores, tudo isso é uma dependência emocional. O que faz você ter essa dependência? Então esse olhar que a gente vai trazer aqui, correlacionando com a nova medicina germânica, lógico. E eu tenho um outro olhar também, que eu também incluí na nova medicina germânica, que eu coloquei o nome de Decodificamente. Então são todas essas terapias tão maravilhosas que a gente está hoje, nessa fase de expansão da consciência que a internet está propiciando pra gente. A gente tá, né, você que tá na minha vibe, que me acompanha aqui um tempão no Decodificamente, você tá entendendo o que eu tô falando, quantos livros existem de esoterismo, de holístico em geral, quantos pontos de vista, quanta coisa que a gente não era assim há 10, 15, 20 anos atrás. E agora nós estamos no boom da expansão da consciência, então vamos fazer valer, vamos entender esse movimento e vamos pegar essa onda e a gente poder aí evoluir, poder influenciar e a gente fazer um futuro muito melhor da gente mesmo. Porque a gente já percebeu que o que está vivendo hoje, o que a gente está vivendo hoje, é o que a gente pensava lá atrás. Então as nossas dores lá de trás, então assim, 10, 15 anos atrás, quais eram as suas vontades reais?
não são as de hoje, porque o mundo deu um salto quântico. A sua mente precisa dar o salto quântico também. Por isso, tanta explosão aí de cursos esotéricos, holísticos. E eu convido você tem que fazer tudo. Quanto mais, melhor. Mas você precisa entender que é tudo mais do mesmo. Isso é uma coisa que eu trago muito aqui no Decodificamente. Porque você vai perceber que as leis universais, as leis ocultas do universo, tem alguns que falam dessa forma, elas regem tudo. Aqui a gente passa dessa forma também. Porque se você entender a base energética do que o universo existe desde todos os tempos e provavelmente vai ser ao longo da nossa existência, essas 7 leis, que são as 7 leis herméticas, rege tudo. E aí, se você usar qualquer tipo de terapia que você aprende, então, aqui a gente faz a nova medicina germânica, eu falo bastante de análise corporal, dá pra pôr no hermetismo também? Dá. Ah, eu faço leitura de tarô, eu faço leitura de runas, ou eu faço mapa astral, dá pra fazer também? Dá. Ah, eu faço enneagrama, eu faço análise de sonhos. Olha quanta coisa, gente, existe tanta coisa. Constelações familiares, círculos da vida, aqui a gente tem o giramente, são terapias de sistema, onde a gente usa a própria percepção do paciente que está ali presente, quanto a percepção de outras pessoas que estão assistindo. Olha que maravilha. A gente consegue fazer constelação, consegue fazer círculo da vida, ou giramente, dentro de um ambiente individual. Então aquela pessoa consegue online, através de papelzinho, ou se não de bonequinho que coloca em cima da água, a gente fazer mudanças na nossa vida, de forma assim, eu brinco que nunca foi tão bom brincar de fazer voodoo, nunca foi tão bom e nunca foi tão explícito brincar. Eu falo, vocês não sei se vocês perceberam, mas se a gente tá dentro de um campo, a gente até brinca. Eu tenho uma colega, uma aluna minha, que a gente brinca muito, tá surtando. Ah, eu preciso refletir sobre alguma coisa. Falei, vamos pôr no campo. A gente fala pôr no campo, a gente vai colocar e fazer a constelação na água. Só que a gente não faz só uma constelação. A gente faz o quê? Uma psicanálise na água. Então eu já sei o que aconteceu, então a gente tira a carta de tarô. Então ela lê baralho cigano, eu vejo o baralho da mitologia grega, ou faço egípcio, ou mesmo Marcela, que eu gosto bastante, o tarô mais tradicional, e a gente tira nossas cartas, a gente entende o nosso projeto, aí entender o projeto, como a gente vai fazer a ressignificação energética? A gente põe na água, aí a gente faz o movimento. Caramba, vocês não têm ideia das transformações que a gente faz quando a gente começa a usar o campo e todas essas terapias que estão aí, ó, na sua mão. E a internet tá dando de bandeja pra você. Então, gente, pega esse carro, pega, na verdade, essa nave e vamos viajar? Hoje eu vim trazer aqui sobre dependência emocional. Porque muitas das vezes a gente fica desesperado querendo ler. Ah, eu vou no oraculista. Ah, eu vou ver aquela cartomante pra ela falar o que vai acontecer no meu futuro. Gente, só te dizer uma coisa. Essa pessoa não vai dizer nada. Ela vai dizer só aquilo que você precisa saber. Porque você tá num movimento da sua vida hoje que se falar alguma coisa ali, você já pensar em cima daquilo, você já mudou o seu futuro. Você tem ideia do tamanho da mudança energética que a nossa mente é capaz, e hoje ainda, que a gente está em expansão de consciência? Então, vamos pensar no básico? Vamos voltar para trás, pra gente parar de fazer besteira? Por quê? Porque você tá percebendo a mudança de cabeça que você tá tendo a cada dia, a cada hora. Eu não sei se vocês estão nessa vibe que eu tô, provavelmente sim, porque quem me acompanha sabe a loucura que é. Então, se você está me acompanhando, é porque você está dentro da minha vibe. Então, o que acontece? Hoje, vamos supor, eu tô dirigindo, eu tomo uma fechada. Aquela fechada pra mim, hoje, não dá nem tempo de eu xingar a pessoa. Eu só falo, opa! E naquele mesmo momento eu penso, o que essa fechada fez pra que eu precisei estar fechada agora? Pra que eu precisei? E eu começo a refletir sobre aquilo. Automaticamente eu já me remeto a algum momento da minha vida que eu preciso entender. E eu já faço a ressignificação e aquilo já alterou o meu futuro. Então tá tão rápido hoje esse movimento energético da nossa vida que ele tá fazendo a gente não ter muito tempo de a gente curtir as coisas. E é isso, a gente tá meio que perdendo a nossa sintonia interior, porque a gente fica tão no mental, a gente fica captando as energias e no final é tão rápido que não deu tempo para engolir, não deu tempo para digerir, não deu tempo para me transformar de verdade, para que eu sinta e faça a diferença. Então eu estou vivendo
sem viver. Então, por isso que essa ansiedade está tão extrema entre a gente, que é dessa área holística, que nós somos esotéricos, e a gente já está na expansão de consciência. Porque a gente já se ligou no 5D, só que a gente esquece que o corpo está em 3D ainda. Então, a gente precisa sentir, a gente precisa respirar. Muitas das vezes, o que mais me falam, né, a minha espiritualidade sempre fala comigo, através de calma, espera, fica, né, curta o momento, porque senão você vai perder as coisas mais legais da vida, que é curtir o momento. Então, o que eu trouxe hoje o tema da dependência emocional? Porque a dependência emocional é um problema de base, que a gente precisa, pelo menos, ancorá-lo. Eu não digo resolver logo de cara, porque isso é um dos processos que a gente veio nessa jornada ser resolvido. Então, provavelmente a gente não consiga logo de cara resolver todos os aspectos da dependência emocional. Tanto porque eu venho trazer aqui pra vocês de uma forma, olhando os conceitos que a Decodificamente fala, que é do hermetismo, da medicina germânica e da análise corporal de Reich. Então, pegando essas três bases que pra mim são bem sólidas, eu consigo determinar mais ou menos o que está acontecendo. O que é essa dependência emocional? Por que você é uma pessoa tão carente? Em qual aspecto da sua vida você é carente? Porque eu sei que você é independente, que você é extremamente, você tem uma superação em você, você é guerreira, você é pau pra toda obra. Então assim, você é uma pessoa que tá que nem eu, tá? É autodidata, segura as pontas de tudo, tá sempre forte. Quando dá alguma coisa, dá ainda desculpa holística, a energia que me pegou, ai que eu entrei numa... Aí você faz um banho, aí você faz uma oração, vai no seu centro, aí limpa, descarrega e volta e tá tudo de novo. Eu sei que você é assim, porque eu sou assim e a gente se conversa. Porém, tudo isso também é uma baita de uma carcaça, não é carcaça que eu digo, mas assim, de uma máscara, para pelo menos te proteger e você ganhar a vida da pessoa que tá lá dentro, que é uma pessoa pequena, criança, infantil, que tem aí dentro de você, porque não deu tempo de desenvolver. Não deu tempo por causa dessa vida louca. E você também tinha um propósito de vida, que era começar logo a sua vida. Então você atropelou, como eu também atropelei, mas nós estamos num momento de consciência, de voltar para o passado de várias formas, regressão, ressignificação, tratamentos holísticos em geral, para a gente voltar para a nossa base e saber quem somos nós e aonde está o buraco. Porque este buraco, ele vai virando uma bola de neve e hoje ele é uma baita de uma carência. É um baita de um processo, é um buraco negro que está dentro do seu coração e que fica sugando tudo que acontece para tentar fechar aquele buraco. Só que a gente precisa entender como eu criei o buraco. Porque não adianta fechar o buraco. Eu tenho que entender por que esse buraco existe. E saber se ele é necessário mesmo ou ele parar de sugar. Então a gente precisa voltar para nós mesmas. O que aconteceu na nossa criação, no nosso desenvolvimento? Quando a gente começou, pelo menos nesta vida aqui. A gente tem terapias que conseguem ver outras, mas a gente sabe que são repetições. Então, tanto faz se eu for ver essa, se eu for ver as 5 vidas passadas, ou se eu conseguir num oraculista e ver as 5 vidas pra frente. Todas elas, se eu não resolver o hoje, eu vou repetir. Repetir padrões, repetir visualizações, repetir coisas. Por quê? Enquanto a gente não aprende, a gente já se ligou que isso é uma lei, né? Enquanto a gente não aprende, a gente repete. Vai repetindo de várias formas, vai mudando a roupagem, mas ela repete. Então, o que a gente precisa? É entender por que ela está acontecendo, porque senão ela vai repetir de novo. E não é ruim repetir, porque às vezes, numa das roupagens, você, agora eu percebi, uma vez você apareceu de palhaço, outra vez você apareceu de egípcio, outra vez você apareceu, sei lá, qualquer coisa de super-herói, mas nessa você apareceu de gente. E aí nessa deu pra captar. E aí você conseguiu ressignificar, também porque estava na hora. Muitas das vezes a gente acha que é errado essa repetição, a gente fica achando errado padrões, muito na constelação familiar, a gente fala de repetições de padrões energéticos, que é uma característica de energia que se repete, porque o padrão energético do clã precisa se equilibrar. Então ele fica repetindo aquela energia para que uma hora ele evolua. Aquele bloco energético que foi
montado lá no passado, ele precisa ir desfazendo esse nó e chegar num momento que o nó tá fraquinho e você abre. Só que quando é esse momento? Talvez esse momento nem seja na sua mão, mas você precisa começar a fazer esse movimento para que seus filhos comecem a ter esse movimento, seus netos e provavelmente no bisneto resolveu. Talvez esse nó já começou a ser desenrolado lá com seus avós e agora está passou pelos seus pais e agora está na sua mão de fazer. E aí sim pode ser que seja a sua hora de não deixar isso repetir para os seus filhos e para os seus netos. A gente não sabe de verdade, tudo é uma questão de conceito, é uma questão de equilíbrio energético, mas a gente tem uma base de que não existe nem certo nem errado, nem hoje nem amanhã. Na verdade, a polaridade, ela está presente para nos mostrar que somente são pontos de vista. Então, tanto faz se você está na hora de resolver ou você está deixando de lado para resolver, o momento, o que acontece, o problema, e você tá na sua mão, a escolha é sua. Eu vou fazer de novo para aprender direito, ou eu vou fazer de novo para poder me reafirmar. Também tem muitas dessas vezes. Então, muitos mitos em cima de repetição que a gente acaba escutando, achando bonito, mas vamos refletir. Como eu falo aqui, o Decodificamente faz você pensar. Eu nunca deixo uma informação aqui com explicação, começo, meio e fim, vocês já perceberam. Aí, tudo meu, eu deixo o começo meio e deixo na dúvida pro fim. Porque eu quero que vocês entrem na dúvida. Porque a dúvida faz vocês existirem. A dúvida faz vibrar. E faz vocês captarem no universo energias para equilibrar essa vibração da dúvida. Por isso que a gente está em constante evolução. Mas voltando, quando a gente tem esse buraco no peito, que aconteceu algum processo durante o meu desenvolvimento, esse buraco ele pode ser formado porque o clã tinha um processo ruim. E você hoje representa esse bloco energético que está na hora de ser resolvido. E caiu no seu colo esse presente de Deus para que você resolva. Mas naquele momento, quando você era uma criança, também não era o momento certo. Então você precisou carregar essa bomba no colo, achando que era uma batata quente, mas na verdade era um presente. Porque assim que você solucionar, você não somente dá uma melhorada no sistema que você vive e dá condições para os próximos de ficarem melhor, mas você evolui, e muito. Porque você foi presenteado. Então a gente tem que começar a olhar que os nossos problemas, na verdade, não são problemas. Os nossos problemas são meios de desenvolvimento. São presentes para que a gente cresça. Então você está passando por um processo ruim de relacionamento, você está passando por um processo ruim no seu serviço, as coisas parecem que não estão dando certo na sua vida. Talvez você seja aquela pessoa que veio presenteada para que resolva isso. E o que é resolver? É ter sucesso? Não, às vezes resolver é deixar de lado, porque todo mundo quis pegar aquela batata e ficar carregando aquele peso morto. E na verdade, ele era para ter deixado de lado, porque ele não era do clã, ele não era daquela energia. Então vamos supor, uma profissão que fica passando, e o vô foi isso, veio os pais, depois você, e você... Poxa vida, por que você está carregando essa profissão? Para que você está carregando isso? Fez bem para eles? Talvez sim, mas às vezes não. Fez o clã existir. Porque para existir eu preciso de energia. Tanto faz se ela é boa ou se ela é ruim. Pro universo, as energias, elas tanto faz, a polaridade que elas existam. Mas elas existem. Então, é esse momento que eu tô trazendo para vocês hoje. Em que momento você tá da sua vida que é na hora de resolver. Só que toda vez que a gente vai falar, vou resolver, a gente vai dar um passo, certo? Pra frente. Se o meu terreno não tá bom, eu não consigo dar um passo pra frente. Vamos imaginar que eu quero pular. Tá? Eu tô aqui, eu quero pular uma ponte, pular um degrau. Se o chão que eu tiver não estiver bom, eu não consigo nem pôr a força do meu peso, do meu corpo, impulsionar, né, arrastar o chão para trás, para eu ir para frente. O chão cede e eu caio ali mesmo e eu não consigo ir para frente. Então é nesse momento que hoje eu vim fazer uma live aqui. Porque eu preciso, antes de te estimular a dar o passo para frente, você precisa ter o terreno bem firme. E para ter o terreno firme, você precisa saber quem é você. Então, dependência emocional é um distúrbio de comportamento. Por quê? Porque a palavra dependente para adulto não cabe. Esse é um fato. Esse é o primeiro fato que não encaixa. Porque quando nós somos adultos, nós somos independentes. Claro, temos dependência de todos os jeitos. Mas a emoção
eu já tenho a minha emoção, eu construí a minha emoção. São 4 aspectos de emoção que a gente cresce ao longo dos nossos desenvolvimentos. Então, dentro da barriga da mamãe é um ciclo. Do 0 ao 7 é outro ciclo. Então, dentro da barriga da mamãe, mais os 7 anos vividos, primeiros 7 anos, a gente acaba... Todos são vividos, né, Roberta? Então, assim, do 0 de concepção até 7 anos, mais ou menos, gente, não tem uma data. É só para vocês entenderem que a gente tem blocos energéticos de desenvolvimento. E nesses blocos, a gente vai criando o quê? Nós vamos criando a nossa integridade. A gente vai adquirindo a nossa própria sobrevivência. A gente vai percebendo e vai crescendo o nosso valor e vai se colocando no território onde a gente escolheu. Então, se vocês perceberem, são os 4 princípios do Hammer. Baseados em quê? Em psicanálise, em desenvolvimento humano, que a gente vai sendo gatilhado de acordo com os nossos estímulos. Então, se a sua família tem histórias, tem culturas que estão mais voltadas, falando de potencialidade de comportamento, de pessoas mais passivas, você vai ter estímulo de ser passivo. Ou pelo contrário, você vai ser um revoltado do passivo, para poder mostrar o ativo dentro do seu clã. Ao contrário também, então vamos supor que o seu clã seja de ativos, e aí você vai desenvolver o que em você? Um passivo obliterado, um passivo bloqueado, ou um passivo ativo, que mostra para todos do clã que você veio fazer a diferença. Nós somos as ovelhas, como diz a minha professora, as ovelhas coloridas do nosso sistema. Se você está me assistindo aqui, você já chegou no Decodificamente, conheceu a Roberta, é porque você também está no movimento que eu também estou. A gente se encontra universalmente, né? Nossas mentes se encontram. Eu tô nesse movimento de expansão de consciência. Eu sempre fui uma ovelha colorida. Eu sempre fui a diferentona. Mas antes eu não via dessa forma. Eu via com uma forma ruim. Hoje não, eu faço a diferença. E se eles não me entenderem, quem vai fazer a diferença em mim? Começa por aí. E se eles me amam de verdade, quando eles olham essa ovelha colorida feliz, todos se tornam felizes. E acaba até aceitando. Então você, no seu espaço, no seu momento, para você estar com uma dependência emocional, é porque em algum momento aí da sua integridade, da sua sobrevivência, do seu valor e do seu território que você ocupa hoje, tá falho, tá quebrado, não construiu direito. Então a gente precisa pensar como foi formado isso, para eu saber em qual momento pode ser que aconteceu alguma coisa. Por que pode ser? Porque nada é certo, são tudo suposições e a gente está num momento de reflexão, de alcançar no campo energético da nossa alma, do nosso passado, do meu clã e de hoje onde eu existo. Então olha quantas influências energéticas que existem, né? Então todos esses campos que se interagem, aonde está na verdade o buraco, aonde está a sua dependência emocional, que hoje está fazendo você ser uma pessoa compulsiva, ser uma pessoa carente de pessoas, certo? Você se aceitar situações de relacionamento que não são legais. Porque tudo isso é ganho secundário. Tudo que a gente sabe que faz mal, mas a gente aceita, a gente tolera, é porque essa palavra aceita e tolera tá compensando um buraco. Então tá fazendo bem, secundariamente, indiretamente. Mas tá te fazendo bem, vamos ser real aqui. Então a gente não pode também ficar cuspindo pra cima. Então aquela a sua situação que você vive hoje, então o seu relacionamento tá uma merda. Desculpa. Então o seu relacionamento não tá legal. E aí você tá nessa situação, você tem 2 coisas pra fazer. Ou você, 3, vamos supor. Ou você aceita, fica na mesma. Ou você sai e não entende, não aprendeu nada. Você simplesmente abortou a lição. Tudo bem, isso também não é errado. Talvez abortar a lição seja uma atitude. Mas a gente precisa entender o que você estava precisando aprender ali. E a terceira, você querer mudar a situação. Não tô nem querendo falar de mudar o outro ou mudar você mesmo. Porque aí é num segundo tempo que a gente vai fazer com as informações. Então você tem 3 opções. Fica na mesma, muda ou sai fora. Certo? Então assim, qual é o movimento que você quer fazer? Você quer mudar ou você quer ficar igual? Se você quer ficar igual, aí você tchau, a gente conversa em outra situação de outra coisa. Fala, pra mim tá bom assim, não sei o que fazer, vou tocar o geral e vou ficar aqui. Tudo bem, é uma escolha tua, eu já fiz muitas vezes isso. Pra não pensar, pra não querer entender, pra gente, não quero saber o que é, não tô na hora de refletir. O que a gente faz no nosso corpo quando eu tô nesse momento? Só pra gente fazer um paralelo. Vamos supor que eu comecei a ter uma dor nas costas. Mas eu tô aqui refletindo, eu não consegui entender o que é. Naquele momento, eu falo assim, quer saber?
eu não sei o que é, eu acho que eu não tô pronta ainda pra entender. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou no médico, vou tratar, também porque tudo tem que estar junto, né? Tanto o médico quanto a terapia, tá? Então no primeiro momento eu tenho que imaginar o que é. Aliviou? Ótimo. Não aliviou? Pensa mais. Não aliviou? Claro, não precisa ficar esperando horas, né? Não precisa ficar esperando dias. É questão de segundos. Deu o negócio? Tenta refletir. Achou o processo? Ok, manda ver. Deu resultado. Não achou o processo? Põe a mão na consciência, fala, não estou pronta para isso, vou ficar na mesma. A gente só tinha 3 opções, né? O que você faz? Você vai comprar um analgésico, toma um remédio. O remédio vai tirar a tua dor. Você vai fazer o tratamento. Talvez você descubra aí um bicho que você tinha e você nem sabia. E até é bom quando às vezes quando descobre, porque ali é mais dica de como você está fazendo com você mesmo. Mas, no momento, te salva. Na situação de relacionamento é a mesma coisa. Não quero pensar, deixa como tá, põe lá o pano quente, varre para baixo do tapete, põe o tapetinho bonitinho, vamos comemorar o Natal, é Páscoa domingo, tá todo mundo feliz, tintim na taça, todo mundo fica bêbado, ninguém lembra de nada, tá bom o negócio, porque tá todo mundo anestesiado. Segunda-feira trabalha e vem, hein, quartou, sextou de novo e a vida continua. Tudo bem, o que aconteceu? Deu pra criar filho? Deu pra construir coisa? Deu. Todo mundo constrói isso. A gente tá nesse mundo anestesiado já faz muito tempo. É uma escolha nossa. E de uma certa forma anda. É uma escolha. Agora, você tá num momento agora de falar assim, não quero mais anestesiar. Chega, faz 20 anos que eu tô anestesiando. Então, sabe, agora tá na hora de eu fazer o movimento. Agora é tua vez. Então, você quer fazer o que com esse movimento? Você quer parar essa história e começar uma outra? Porque assim, a outra tem possibilidade de aprender? Tem outro coração, tem outra emoção, tem outro apego, tem outra realidade e é uma máscara. E aí talvez essa roupa você veja melhor. Lembra que eu comecei falando? Hoje você vem de palhaço, amanhã você vem de odalisca, hoje eu vim de gente normal. Gente normal, vim de calça jeans e camiseta, vamos falar assim. Talvez o calça jeans e camiseta você entenda melhor do que a odalisca não dava. Odalisca eu fiquei 20 anos de odalisca e não valeu. É só isso. Tá errado você abortar a lição e pegar uma outra e começar do jeito. É o que a gente precisa entender, que quando você aborta a lição, quebra essa para pegar outra, a dor do buraco tá maior. Então, voltamos pro mesmo assunto. Vamos pôr o pé no chão? Vamos entender aonde tá o buraco? E esse aonde tá um buraco, semana passada, na quinta-feira, eu falei aqui sobre o desenvolvimento do Yin. E eu acho que se você não assistiu, vale a pena. Porque eu comecei a trazer para vocês nuances desse desenvolvimento que está dentro do nosso território. Usando os valores do Hammer, que é da medicina germânica. Para vocês entenderem que a gente não pega a medicina germânica e fica lá só fazendo. O que quer dizer hérnia? O que quer dizer endometriose? Tudo bem, gente, eu adoro isso, eu faço isso pra caramba. Só que não sai do lugar, consegue entender? É legal para você entender que existe isso. É legal entender o que tá aparecendo na sua vida. Mas, essa base do buraco lá dentro é muito melhor você desenvolver. Porque se você tapar o buraco lá dentro, você nem vai saber o que é endometriose, porque você nunca vai ter. Você entende? Porque a doença já é a manifestação física do buraco aí dentro. Porque o buraco tá aí dentro e você fica comendo tudo. Você fica pegando todas as pessoas, você fica sugando as pessoas. Você vira um quê? Um vampiro energético do mundo. Porque o dependente emocional é um vampiro, gente. Ele vai ficar pondo pra dentro todas as energias que ele acha que precisa. Só que em excesso, e ele acha que não pode jogar fora. O que acontece se a gente junta muita energia dentro do nosso corpo e a gente não usa? A gente aglutina, a gente forma massas e por acaso massa em tecido, massa é tumor. Você entende que a doença é a manifestação física de um buraco aí dentro? É um buraco, porque é um sintoma que você não sabe o que é uma emoção que você não sabe administrar, é um mimo que tá aí dentro que você não consegue sanar. Então, se a gente pensar de verdade mesmo, para corrigir relacionamento, para corrigir questão de emprego, para corrigir questão de família e para corrigir questão de corpo, tanto de psíquico quanto físico mesmo, então tá com uma artrose aí que não cura nunca, começou a travar o ciático, tá com uma conjuntivite, o teu óculos nunca tá bom, já percebeu? Você faz um óculos, você viu lá no médico, tava tudo legal, o grau se foi achado, você mandou fazer um óculos, mas logo que você chega em casa o óculos já parece que tá fraco. E aí você vai usando, depois de um mês, 2, o óculos não presta mais. Gente,
Como pode o seu olho não conseguir 1 mês, 2, não mais adaptar com aquele óculos? Você tá ficando mais cega. Por que você tá ficando mais cego? O que você não quer ver? E aí não adianta ficar muito fazendo a terapia de descobrir o que é ver para aceitar o que é ver. Porque nessa altura do campeonato não é uma coisa para ver. É um monte de coisa para ver. Por isso esses booms de terapias. Porque você precisa, lógico, estudar todas elas. Eu te convido. Eu vivo aqui divulgando cursos de autoconhecimento para vocês. A Germânica é minha base. O curso de Germânica tá sempre aberto. Sempre aberto. Eu tenho um curso básico e tenho um curso avançado. Você escolhe em que momento você tá. E aí você faz o curso. Você entende isso. Porque você precisa entender a doença. Ela é caraca mesmo. É um manual. Só que o manual, ele precisa ser entendido antes de pegar. Não é simplesmente abrir um livro e falar assim, página 2, endometriose, problema que eu quero ter filho. Se fosse assim tão fácil, a gente fazia isso, ressignificava, fazia frase sistêmica, eu também faço tudo isso aqui. E você estava curado. Por que não faz efeito? Porque o problema tá no buraco enorme, tá no seu buraco negro aqui dentro do seu peito, que tá sugando tudo do seu universo. E ele vai sugando. Não tem isso lá no universo? Esses buracos energéticos de captação energética, que eles são, na verdade, uma massas, né? Que eles vão se condensando a matéria, é o que tá acontecendo dentro do seu coração. Você tá captando energia do universo, sanguessuga do universo, para você aglutinar em forma de doença. Então, qual é o problema? O problema é uma dependência emocional. E a palavra é dependência. Se você tá com dependência emocional, então eu preciso, né? Depende. Eu dependo que o outro me olhe. Eu dependo que o outro me dê atenção. Eu dependo que o outro me valorize. Eu dependo que o outro me dê alguma coisa. Eu estou numa fase que no nosso desenvolvimento energético eu era filhote. Porque é só essa fase que você é dependente de verdade. Porque se te deixasse no meio do mato, você morria. Nenhum filhote claro, a plantinha, ela tem um desenvolvimento dela. O mineral tem o seu desenvolvimento. Só que o mundo animal e logo em seguida o nosso plano do mundo hominal, ele tem necessidade de acompanhamento durante o filhote. Porque a gente tem desenvolvimento energético, porque depois da fase do filhote, nós vamos virar a fase do adulto e esse adulto é o que vai ser o influenciador dos sistemas. Então é esse processo de desenvolvimento que nós passamos. Então você foi um bebê, você estava dentro da barriga da sua mãe, depois você foi amamentado, depois você foi estimulado a conversar, a se comunicar, depois você foi estimulado a ser independente de suas capacidades, depois você foi estimulado a ter trocas e se comunicar e ter pessoas do seu lado. Você foi estimulado a isso de uma forma educativa, porque a gente tá criando terapeutas aqui, elas estão tendo filhos e tá tendo uma geração muito melhor. Eu mesmo vejo, claro que pode ser que a gente tá sendo querendo ser muito perfeita. A gente só vai saber se essa geração foi boa ou ruim daqui a anos, certo? E no final todas são boas. Mas a gente só vai saber os nossos erros e acertos de acordo com os nossos descendentes. Mas a gente hoje tem um pouco mais de consciência do que a minha mãe teve, do que minha avó teve. Então a gente já tá meio que melhorando essa situação de relação, de energética. A gente tá muito mais amplo de análise, certo? Então essas percepções que tiveram nossas avós, as nossas mães e nós como mães, né, desses netos, né, da nossa mãe, o que acontece? A gente já tá dando estímulos diferentes, então eles vão ter outras percepções que provavelmente não são as nossas. Por quê? Porque quando nós éramos crianças e quando as nossas mães eram crianças, elas não tinham a tecnologia que tem hoje para informação. Então já tem esse pulo. Por isso que é salto quântico, o negócio é muito forte. A minha avó não tinha nem geladeira mesmo. Ela não tinha nem televisão. A minha mãe já começou com televisão, mas tem internet agora. Mas eu já passei na fase de educação. Não tinha internet, telefone. Telefone era um bem, era um plano de expansão, lembram disso? Então, assim, já minha filha tem tudo na mão dela e eu posso influenciá-la de outra forma. Só que esses estímulos fazem o que na gente? Dão as nossas percepções de valor, de integridade, de sobrevivência e principalmente quem sou eu nesse universo e qual é o espaço que eu ocupo e o quanto que eu deixo esse universo me ocupar, que é o território. Então, a minha avó tinha uma percepção desses 4 sentimentos, que passou para minha mãe desses 4 sentimentos, que passou para mim desses 4 sentimentos. É lógico que isso foi alterando. Fora que
o campo, a sociedade mudou, os valores mudaram, a gente percebe. Então, o que para nós lá atrás era pecado, era errado, hoje é aceitável. E aquilo que lá atrás era comum, deixa assim mesmo, hoje é inaceitável. Mudou a polaridade total. Então, se a gente pegar uma questão, qualquer que seja de polêmico de hoje, no passado tinha um olhar e hoje é totalmente diferente. A gente aceita coisas que nunca foram aceitas. Por que isso? Porque as consciências estão mudando. E se estão mudando, a gente precisa entender o que isso nos influencia. Por isso, volta para a base. Então, durante o nosso desenvolvimento, a gente só tinha duas percepções. Então, ou eu sou filhote, ou eu sou adulto, certo? Então, eu nasci, acabei de nascer, tá? Saí da barriga da mamãe. Naquele momento, na barriga também, mas a nossa percepção, ela vai começar nas transições. Então, quando eu tive a concepção, depois quando eu nasci, depois quando eu deixei de amamentar, depois quando eu comecei a me comunicar, quando eu larguei a fralda, quando eu percebi que existia outra pessoa no universo. Todas essas mudanças de percepções, elas vão trazendo o quê? Traços de características de personalidade, que na verdade são traços de características de como se portar. E que aquilo lá marcou em você para ser o que você é hoje. Naquele momento de desenvolvimento, você adquiriu um tipo de personalidade. Baseado, claro, em todos aqueles estímulos. Só que naquele momento, você era filhote. Mas você precisava, era ter o clique. Sabe o clique? A gente sabe letras. Lembra quando você estava aprendendo a ler? Ou você que fez parte aí da alfabetização de alguma criança e que é interessante, que sabe todas as letras de cor, mas não tem o clique das letras que se juntam e fazem sílabas e que sílabas fazem palavras? É muito interessante. Sabe todas as letras, mas não sabe nem sílabas e muito menos palavras. De repente faz o clique e a criança sai lendo tudo. É esse clique que a gente precisa fazer, a gente não fez quando a gente era filhote. Em algumas coisas a gente fez, muitas crianças sofreram na infância e elas tiveram que virar adulta muito antes da hora. E então esse clique foi dado. Não estou dizendo para você que é dependente emocional é uma pessoa infantil. Em algumas coisas sim. Senão você não era dependente emocional. Em outras não, você é toda guerreira, você é toda aí superada, tudo que a gente já falou aqui, que você representa aqui, a todas as mulheres do Decodificamente. Eu sei que você é grande, eu sei que você é enorme, forte e que você salva tudo. Só que tem uma criança aí dentro, mimada. Tem uma criança aí dentro que tá doente e é ela que faz isso. É ela que quer manipular tudo, porque ela já sabe que por ela ser desse jeito, as outras partes da sua vida viraram super-herói. E ela sabe que quanto mais ela te gatilhar, mais super-herói você fica. Então por isso que te compensa ser forte, por isso te compensa salvar sua família, por isso que te compensa, lembra, é o ganho secundário. Te compensa estar num relacionamento ruim, mas você sabe a mudança, você sabe que no final você vai ser parabenizada, você vai conseguir o seu prêmio. Mas o durante a vida não precisa ser assim. E tá na hora de a gente fazer o clique. Então, em que momento, quando você era filhote, tá faltando o que ali? Quando a gente fala em carência, dependência, o que primeiro a gente pensa num ser humano filhote? O que ele é 100% dependente? Pensa comigo. Comida. Se deixar sem comer, morre. Então, o principal é a dependência emocional, é a dependência de nutrição. Que a gente faz um paralelo aqui com Hammer, que a nutrição é o quê? É a nossa sobrevivência, é a questão de sobrevivência. Então, em algum momento, desde a concepção, então quando você estava na barriga da mamãe, depois quando você estava sendo amamentado, e mais ou menos só nessas duas fases. As outras fases a gente vai ter um pouco mais de comunicação, a gente vai ter estímulos de independência, mas de nutrição mesmo, são duas fases principais que você passa. Dentro da barriga da mamãe, porque se não tivesse sangue lá, você nem estava aqui hoje. E se você não tivesse sido amamentado, mamadeira, fubá, sei lá, angu, tem tantas coisas que os bebês eles comem na infância, que pode ser pela sua mãe, pode ter sido pelo vó, pode ter sido por alguém, em algum lugar que você foi criado. Alguém te deu comida. Nessas duas fases, esses momentos não fizeram clique. Que você era só aquele momento que você tinha dependência alimentar, dependência nutricional de alguém do universo.
entendeu? É só naquele momento. Então, o que a gente pode fazer? Se a sua dependência é de sobrevivência, então onde você se encontra hoje? Você tá aí, porque se você não sair dessa situação, você não consegue se manter, tá? Então vamos lá, manter mesmo, sobrevivência. Claro que a gente pode abrir essa sobrevivência, como o Hammer abre sobrevivência, na questão de nutrição, na questão de teto, casa, lógico, que é uma proteção, certo? De primária, e na parte de procriação. Por quê? Porque o ser humano precisa se desenvolver. Se ele não procriar, daqui uns 50 anos não tem mais ser humano na Terra. Entra em extinção. Então é lógico que instintivo, né? De instinto humano, a gente tem procriação. Então, em quais desses 3 aspectos, se é de nutrição, proteção primária, tá? Casa mesmo, habitação, e questão de reprodução, então seus filhos, a sua família, quem você cuida como se fosse seu filho, então seus parentes mais velhos, ou questão de animais, quem que você cuida, tá? Porque são esses 3. Faz você estar na situação que você se encontra hoje. Entendeu? Então você depende daquilo, ou você faz que aquilo seja a sua importância de vida para que você esteja na sua situação. Se você encontrou, você tá preso ainda na dependência nutricional. Então você precisa ressignificar isso. Como? Ai, tem um monte de coisa. Pode fazer tratamento energético, pode fazer tratamento holísticos em geral, pode fazer ressignificação mesmo psicanálise, de comportamento, de ideias, que a gente faz nos sistemas, nas sistêmicas. Mas você precisa entender que tá lá. Então você pode começar fazendo tratamentos de apometria, pode fazer tratamento com hipnose. Então é o quê? É tirar esse momento de olhar para minha mãe, e aí mãe mesmo que você não se dê muito com ela, mesmo que ela não esteja mais aqui, ou mesmo que você não a conheça. Tem várias coisas que podem acontecer com você e com a sua mãe. Mas você nasceu de alguém. Então você mentaliza dentro da barriga desse alguém. E desse alguém que te trouxe a vida. Seja grato. Porque não interrompeu a gravidez. Então aí você já não foi rejeitado. Só nesse momento você já é algo porque você não foi. Ah, mas ela tentou. Tentou, mas não conseguiu. Existiu alguma outra força muito maior e que estava dentro dela. Porque quando quer de verdade, consegue. Certo? Então aceita. Aceita. É a sua dor que faz a sua força de aceitar seja muito maior. E você não aceite isso. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, alguém te deu comida. Porque senão você não estava aqui. Alguém, mesmo que foi ruim, mesmo que estava errada, mesmo que não foi legal como a sua ideia, por isso que a sua vida hoje é melhor, porque você vai fazer a diferença. Aquela base te fez hoje ser diferente e não deixar repetir o que aquele padrão fez acontecer. Olha, você já fazendo a diferença sem nem ter feito constelação familiar. Olha que interessante. Mas se você tá aqui, alguém te alimentou. Então seja grato a isso. E acabou ali. Porque a partir daquele momento, você já começou a se desenvolver o quê? Claro, criança se não der comida com 3 anos vai morrer, Roberta. Lógico. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é o padrão energético daquele momento. Aquele momento, todos aqueles pensamentos, todo aquele campo, tudo que estava ali sendo formado, entrando dentro das suas células e fazendo toda a sua genética, a epigenética acontecer, na verdade. Porque todas essas vibrações estavam vibrando nas suas células. E hoje você tem personalidade por causa daqueles gatilhos. Então, hoje aqui, seja grato. Alguém te alimentou, senão você não estava aqui. E ali acabou. Eu deixo pra lá. Então, eu penso, lembro daquilo, eu agradeço. Mãe, você me gerou. E eu sou grato a você eternamente. Em todas as outras vidas, essa existiu porque você me trouxe aqui. Não sei se isso foi bom pra você. Não sei se isso era o teu ideal, mas você me fez e eu agradeço. E eu deixo que os seus problemas fiquem com você e os meus eu vou resolver. Naquele momento você fazendo isso, você já tira energia, então energeticamente você dá condições para as suas células a entenderem, opa, ela não precisa mais estar dentro da barriga, porque ela já nasceu. Porque você sabe que tem muitas coisas, a energia para e aí fica aquela coisa de vibrando, então em algum momento na sua célula tem a dúvida, mas será que eu já nasci mesmo? Vocês entendem isso? Às vezes a gente faz tratamento de apometria, só dando um pulo aqui para vocês entenderem. Às vezes a gente faz tratamento de apometria e aparecem energias personificáveis. Então a gente diz que são obsessores, certo? São as energias que a gente personifica, a gente dá voz para elas. E às vezes elas falam, ah, mas ele fez isso para mim. E a gente conversa, moço, né, assim, amigo.
Isso está há quanto tempo acontecendo? Ah, tem 300 anos. 300 anos. Nós estamos em 2022, olha o tempo. Quantas encarnações que você podia ter crescido. Então aquela energia está parada no tempo. A gente entende isso quando fala apometria, né? Por que a gente não entende isso quando a nossa célula acha que está na barriga da mamãe? A gente precisa falar para elas também. Roberta, você nasceu. Chega, acabou, não tem mais cordão umbilical. Não precisa mais dele. Você entende o que é o corte? Então tem terapias aí de renascimento. Será que é para isso? Te ajudaria? Sim, é bem interessante. Faça essas vivências, a gente procure vivências. As vivências é o que fazem a nossa realidade. O nosso cérebro não sabe se é real ou se é imaginário. Quando você faz uma vivência, ele age verdade e ele vai ter manifestação de verdade. O seu corpo vai ficar todo com a informação da verdade, do ato, do real que está acontecendo. Certo? Segunda fase, amamentação. Eu fui amamentado, por isso que eu estou aqui. Ah, se ela gostava, se ela não gostava, se ela me abandonou, o que for. Mas você está aqui, isso você não pode negar. Porque nós estamos falando de você, não da relação. A relação a gente trata depois. Primeiro você precisa saber quem é você, lembra? É o terreno. Então, alguém te deu comida, senão você não estava aqui. Então, vamos agradecer do jeito. E quem foi que te deu isso? Foi a mãe? Foi a avó? Foi amiga? Foi um orfanato? Foi em algum lugar? Alguém fez isso com você. E isso você tem que ser grato e você falar pro seu corpo. Mas agora eu sei me alimentar sozinho. Eu sei onde buscar alimento e ele me satisfazer no que eu preciso. Não preciso que me deem na boca. Eu sei pegar. E eu corto ligação. Então esse é o segundo passo. Quando você faz essas duas ligações de nutrição, a sua dependência de compulsão, de energética, de dependência daquilo que eu falei pra vocês, se é de sobrevivência, então é de casa, de habitação, é de família, né? Então elos, né, de procriação, então dos filhotes, ou mesmo de comida mesmo, porque senão você não consegue se bancar. Você começa a abrir energeticamente a possibilidade de você entender que você pode fazer a diferença. Agora, se a sua dependência é de valor, certo? Então, assim, eu preciso que os outros me aplaudam. Eu preciso que os outros olhem pra mim e falem assim, nossa, como você é boa. Isso é uma dependência emocional, de valor. E valor tá onde? Valor é no seu poder. A gente às vezes erra um pouco achando que poder é dinheiro. Poder, na verdade, é a palavra eu posso. O que você pode fazer para o seu universo? Quem é você no universo? Quem te deu este valor foi a energia Yang dentro do seu território. Então, enquanto alguém te dava nutrição, que era energia Yin, então a gente vai lá e vai ressignificar essa nutrição que a gente acabou de falar. O valor é energia Yang. E às vezes essa energia Yang não existia no nosso sistema. Ou ela existia de demasia, de papéis trocados, como a gente percebe. Então, assim, as figuras paternas, sendo que geralmente seriam energias Yang, sendo energias Yin. E as figuras maternas, que geralmente seriam energias Yin, sendo energias Yang. E essa percepção não foi entendida, não fez o clique. Igual quando a gente aprende a ler. E aí agora tá na hora de você perceber. Então, quem foi Yang lá? Esse Yang te deu valor, porque esse Yang te mostrou como fazer, como ir lá fora para conseguir trazer o seu alimento. O que você pode fazer para fazer bem para você e para o universo? O que esse Yang fez que hoje você está aqui? Às vezes, o que esse Yang deixou de fazer e que fez você hoje ser forte para superar? Esse é seu valor. Foi na dor, mas é o seu valor. Você não pode negar. Então, quando você voltar no passado e entrar quando você era filhote, quem te dava exemplo e que exemplo era esse? Se o exemplo era bom, vamos pensar como foi. Se o exemplo era ruim, o que eu sou melhor por causa dele? Os dois exemplos, tanto faz a polaridade, fizeram o que é o seu valor hoje. E você precisa entender que esse é o seu valor, é o que você é. E se você juntar o que você consegue se nutrir e o quanto você é de valor, juntos os dois, são duas polaridades. Você vai ser o íntegro, que é a sua integridade. Agora sim, tá na hora de você entender. E aí sim, tá na hora de você fazer
cursos de autoconhecimento, porque aí você tem a sua integridade, você tem o seu valor, você tem sua nutrição. É lógico que os cursos de autoconhecimento, eles vão mais para trás, né? Então eles vão lá querer que você entenda a sua nutrição e principalmente a avassaladora, as 99,9% dos cursos de autoconhecimento é para trazer o seu valor. Por quê? Porque nós estamos no processo do Yin hoje no universo. A gente ficou com o processo do Yang muitos milhares de anos em cima do nosso desenvolvimento de consciência. E hoje nós estamos no processo Yin. Então o que aconteceu nessa transição? O Yang, para ele se tornar o Yin, e aí depois ele voltar a ser um Yang perfeito, nós estamos passando essa transformação. Então o Yin se empodera como se fosse um Yang mascarado. E aí ele anula o Yang real e não deixa o Yin desenvolver, que é o que nós estamos passando hoje aqui. Então por isso que é pra você. A página do Decodificamente, nesse momento aqui, ela é totalmente voltada para esse Yin, que também faz parte eu, que é a transformação desse Yin. Porque na verdade é um Yin querendo ser empoderado, porém ele baseando numa energia Yang que ele nunca vai ser. Então a gente precisa só selecionar direito a esse rádio para tocar a música perfeita que faz parte desse nosso momento. Tá bom? Gente, falei demais, né? E aí, linda Ale, minha linda Rebeca, Rosana, Socorro. Gente, quanta gente. Gente, muito obrigada por vocês estão aqui. Vocês sabem que eu me empolgo, eu nem vi que vocês estavam aqui. muito obrigada mesmo a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido o que é dependência emocional aos olhares do Decodificamente. Que é um olhar que eu quero que vocês peguem, que é a ancoragem disso. Porque se você é dependente emocional, qual é a dor que você está? É a dor da sobrevivência ou a dor da valorização? Porque nessas duas você precisa se reafirmar. Se você está nas duas, começa com uma. Começa na sobrevivência. Porque aí você precisa começar a ser independente. Mas não independente revoltado, sair na luta. Não. Independente interno. Independente de precisar dos outros que te nutrem. Entendeu? Porque a sua nutrição, sabe aonde tá? No universo, dentro de você. Ela não tá em ninguém. E aí, se a nutrição não estiver lá, o valor é o que menos vai estar, né? O valor não tá no outro, tá em você. Então aí é mais fácil. Se a gente vai primeiro no valor, aí é mais difícil pra gente fazer essa mudança. Tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Já falei demais, claro, né? Então, vocês tenham entendido. Trazem dúvidas, pessoal. Eu gosto que vocês me perguntem para eu poder aqui esclarecer mais coisas, tá bom? A gente se vê de novo, então, na quinta-feira que vem. Porém, não esquece, quarta-feira, 8 horas da noite, a gente se encontra aqui, vocês vão receber, né? Entra no grupo lá do WhatsApp, o link tá na bio, tá? É um grupo de WhatsApp, vocês vão receber o link da aula não, workshop, que a gente vai fazer do feminino, do sistêmico ao somático, do somático ao sistêmico. Mas todas essas nuances, tudo isso que eu tô falando agora, a gente vai trazer em blocos, tá? Eu vou trazer o bloco do desenvolvimento do Yin, mas muito mais detalhado. Depois a gente vai falar sobre análise corporal. Depois a gente vai falar bastante de medicina germânica, que eu quero que vocês entendam assim em inglês. Para que faça essa mudança, para você poder ter essa sua nutrição interna independente, ter o seu valor individual, você precisa entender como a gente olha pelo Reich, como pelo Hammer da medicina germânica e pelas leis universais, pelas leis ocultas e também por essas nuances de Yin e Yang. Então, juntando todos esses conceitos, eu quero que você pegue lá no grupo, tá bom? Vai ter PDF para vocês acompanharem, a workshop vai ficar, né, não vai ficar gravado, eu vou fazer ao vivo, só para quem estiver lá mesmo que vai assistir. Eu sempre deixo gravado, mas dessa vez eu não vou deixar gravado, é para assistir ao vivo, certo? Para vocês verem como que a gente vai fazer essa explicação sobre o feminino, do somático ao sistêmico. E para você que estiver interessado, uma coisa que me perguntaram essa semana, se o curso de medicina germânica estava aberto. Está aberto sempre. Entra no site, lá vai ter um link do curso de germânica avançada ou curso básico. Você escolhe. Todos os dois têm parcelamento e o curso de germânica básico, ele está em promoção, está em 12 de R$29, que é um preço bem acessível e você tem tudo de 5 leis biológicas e análise corporal. É o básico. Você sai de lá entendendo germânica. Aí se você gostou mesmo, aí você vai pro curso avançado, que tem desconto. Então o que você pagou no básico tem desconto no avançado, lógico, todos os alunos têm desconto sempre. E aí você vai aprimorar a técnica para você ser um terapeuta e você entender cada tecido. Aí é bem mais aprofundado, é um curso bem mais longo e por isso também o preço é um pouco mais alto, tá bom? Convido vocês a participarem então do workshop.
Não esqueçam e compartilha com quem vocês gostarem, tá bom? Quem vocês não gostarem também é bom compartilhar. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada por mais uma vez. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, gente. Boa Páscoa, né? Semana Santa, para o pessoal que tá nessa energia. Por mais que nós aqui holísticos acabamos ampliando demais a nossa visão sobre essa religiosidade, a gente não pode esquecer que isso impera muitas pessoas. É uma energia, é um campo que nós estamos acessando. Então vamos olhar de bons olhos, vamos acessar esse campo também pra gente trazer benefícios com ele, tá bom? Beijo no coração mais uma vez. Todos vocês, muito obrigada. Tchau, tchau.